E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Katia Cenário mais uma vez. É uma satisfação estar aqui contando mais um pouquinho da minha história para vocês. Pessoal, hoje eu vim, trazer para vocês umas questões que foram levantadas para mim lá no meu Instagram. Tenho recebido muitas perguntas no meu Instagram, E aí resolvi gravar esse vídeo, porque é uma coisa que eu adoro fazer, que é contando um pouquinho dessa minha história com a obesidade, Então, assim, teve muitas perguntas e assim, eu dei uma pincelada, porque são muitas perguntas, e eu consegui tirar 20 perguntas, assim, que eu achei bacana responder, mas também respondi as outras por lá, tá, gente? Mas não tinha feito um vídeo, assim, mais esclarecedor sobre isso. Então, assim, é importante, as pessoas sempre querem saber qual foi o maior peso que eu tive. Então, tipo assim, eu fiquei no ápice da obesidade com 126 quilos. E, assim, foi o pior momento da minha vida. Eu tava passando por um momento familiar muito complicado, e eu tinha me entregado realmente para a obesidade, eu não ligava mais para nada, eu comia sem saber, eu tinha compulsão alimentar. Eu vivi um quadro de depressão sem aceitação, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa que estava ruim dentro de mim, eu sabia que eu tinha algum problema internamente, principalmente psicológico, mas eu nunca aceitei que eu tive depressão, e até hoje eu ainda falo isso para vocês, eu acho que eu nunca tive depressão. Mas eu tive esse quadro de compulsão alimentar, que cheguei a pesar 126 quilos. Naquela época eu vestia o manequim 56 e não era fácil de jeito nenhum conseguir roupas. E outra pergunta que eles fazem é: mas você disse que fez tantas dietas para emagrecer? Sim, fiz muitas dietas para emagrecer, e o menor peso que eu consegui chegar com essas dietas e todos os medicamentos e todas as fórmulas mágicas, receitinhas mágicas, foi a 87,5 kg, e eu fiquei vestindo o manequim 44. Tá? E assim, foi um momento muito bacana pra mim, porque eu cheguei a ficar bem magrinha, me achava muito linda, me achava muito maravilhosa, mas tive o efeito sanfona, não consegui segurar essa onda com essa eliminação de peso, Eu consegui sair desses 126,5 kg e conseguia chegar nos 87,5 kg, foi em torno de um ano fazendo dieta, academia, caminhadas, bastante comprimidos, coisas perfeitas que salvam a vida da gente, aquelas coisas, Dietinhas e fórmulas, que emagrecedoras que fazem de tudo. E realmente eu cheguei a pesar 87,5 kg, mas um dia os medicamentos acabaram e eu voltei à alimentação normal, e aí não teve jeito, eu engordei tudo de novo. E aí nessa engorda toda de novo, eu cheguei a pesar 119,5 kg, que foi agora esse ano, E quando foi em junho, eu busquei ajuda para tentar fazer a cirurgia bariátrica, tá bom? Tá, como é que foi que eu encontrei meu cirurgião? Gente, eu encontrei meu cirurgião no Insta. Eu tava lá no Instagram já, participando de altos grupos, seguindo várias influencers aí desse meio bariátrico, e caiu de paraquedas, assim, eu acho que porque a gente busca muito a informação no Instagram, e aí ele direciona algumas pessoas do mesmo nicho pra gente. E aí eu conheci meu cirurgião lá no Instagram, E foi muito bacana, porque, tipo assim, ele pegou e tava lá falando, sobre a obesidade, qual que é o problema da obesidade, que a cirurgia bariátrica não é para todos, mas que, a gente precisava ter um IMC adequado e tal. E aí eu fui lá e mandei um direct pra ele, perguntando se ele atendia meu plano de saúde, que era o Sul América. Ele falou sim. Eu falei, opa, tá na hora. Marquei uma consulta com ele, foi uma consulta muito rápida, E ele falou pra mim que sim, que tinha como, eu fazer a cirurgia, e foi assim que aconteceu. Meu processo da primeira consulta até o dia da cirurgia durou 4 meses, tá bom? Realmente foi feito pelo plano de saúde, e graças a Deus eu tive alguns problemas no meio dessa história toda, mas eu consegui fazer, tá bom? Você eliminou o peso antes da cirurgia? Sim, gente, eu eliminei 5,5 kg antes da cirurgia. A meta era que fosse eliminado 10 quilos, para mim fazer a cirurgia mais saudável, porque eu tinha gordura no fígado naquele momento. Ainda tenho gordura no fígado, mas o médico falou que seria importante que eu perdesse bastante peso antes de fazer a cirurgia. Então, assim, como a meta era 10 quilos, eu tentei chegar a ela, mas ainda assim eu eliminei somente 5,5 kg. E foi bacana, foi muito legal. Vocês viram que eu contei alguns vídeos atrás, quando eu eliminei esses 5,5 kg, e fiquei muito feliz de ter conseguido, E até agora eu já eliminei 13,5 kg nesse processo, tá? Me perguntaram se eu me despedi, da dieta, que as pessoas fazem muito essa história de despedida da dieta. Sim,
Desculpa, gente, conversar demais dá gases, vocês lembram disso. Então, sim, eu me despedi. Eu não fui a louca da despedida, eu não fui, sabe, pra pizzaria, eu não fui comer tudo que tinha na face da terra, mas eu me despedi de uma coisa que eu gostava muito, que é do churrasco. E eu fiz churrasco na minha airfryer. Ah, sei lá, um pedacinho de carne, uma linguiça, bacon, porque bacon é vida, continua sendo vida mesmo depois da bariátrica. Aí, apesar que eu ainda não comi, tá, gente? Mas que bacon é vida, tá bom? E aí, assim, comi esse churrascozinho, né, na fritadeira, na airfryer. E tomei umas 3 cervejinhas mais o meu esposo e essa foi a minha despedida, tá bom? Me perguntaram como é que eu tava no dia da minha cirurgia. Gente, no dia da cirurgia eu estava extremamente calma. Sabe assim, não bateu aquele arrependimento, será que eu tô fazendo a coisa certa, será que eu não tô fazendo a coisa certa? Eu confiava muito, confio muito, né, na equipe que estava cuidando de mim. Então, assim, eu tinha certeza que eu não corria nenhum risco de morrer na cirurgia. Então, assim, eu não tinha medo nenhum de estar lá naquele momento, né? Tinha algum tipo de ansiedade, porque afinal de contas eu estava passando por um processo, né, de mudança de vida. Eu sabia de todo o peso que esse processo ia trazer para minha vida, né? Achava que estava preparada para ele, mas ainda assim eu estava ansiosa, tá bom? Tava muito ansiosa, um pouquinho sim. Tá. Depois da cirurgia, né, muita coisa que eles me perguntaram foi em relação às dores. Eu não senti dor nenhuma na cirurgia, tá? No local da cirurgia eu não senti nada. O que eu senti foi cólica de gases, né? Mas eu já estava preparada para isso, então eu tomava o Luftal e fazia as caminhadas quando as cólicas vinham um pouquinho mais forte. Mas dor mesmo, não senti dor nenhuma, graças a Deus foi um processo bem fácil de passar. Eu imaginava que seria um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente fica acompanhando as outras pessoas e assim, vendo as histórias delas, e tem muita gente que falou que as histórias assim eram tenebrosas, que elas sofreram muito. Muita gente até se arrepende de ter passado por tudo isso, por esse sofrimento do pós-cirúrgico. Mas graças a Deus, Deus estava comigo e eu não passei por esse sofrimento todo, a não ser as cólicas de gases. Tá bom? Tá, gente. Me perguntaram como é que foi, né? Se eu usei dreno, cinta, essas coisas. Não, eu não usei dreno, eu não usei cinta, eu não usei meia, tá? Não foi nada disso que eu usei no momento lá do pós-cirúrgico. Meu médico não pediu nada disso, graças a Deus, não tomei. Perguntaram pra mim se eu tomei muito medicamento. Eu tomei os medicamentos que o médico mesmo passou lá no hospital, né? De vez em quando, eu acho que durante o tempo que eu fiquei lá no hospital, eu fiquei 24 horas. Eu fiquei 24 horas no hospital. Desde a hora que eu dei a entrada no hospital, até fazer a cirurgia e até liberar, né, até ganhar a alta, eu fiquei 24 horas no hospital. Eu cheguei no quarto, eu entrei para o centro cirúrgico às 2 horas da tarde e eu saí de lá 7 horas da noite. A cirurgia não durou todo esse tempo, mas é porque o meu médico trabalha com uma outra equipe e eles fizeram uma cirurgia de uma menina antes de mim, mas mesmo assim eu estava lá entubada, eu acho, não tenho certeza como é que foi esse processo. Mas eu sei que 2 horas da tarde eu estava na mesa de cirurgia. E 7 horas eu estava lá dentro do meu quarto já, no hospital. Tá bom? E aí, em relação à medicação, tipo de 1 em 1 hora, sei lá, 2 em 2 horas, entrava uma enfermeira e xalepe de medicação em mim. Entendeu? Ela chegava, ela falava o que era, às vezes ela falava, olha, isso aqui é para dor, isso aqui é para gases, né? Isso aqui é para coagulação de sangue, para isso ou para aquilo, mas foi isso, assim. O que o médico mandou tomar lá foi o que eu tomei de mais medicamento mesmo durante esse processo da cirurgia. E vindo para casa, ele passou para mim 9 injeções de coagulante, que é aquela que eu já contei para vocês que eu consegui pelo SUS. Passou também o Luftal e alguns remedinhos para dor e tal, mas eu mesmo só comprei o Luftal, um remédio para dor e um remédio para o estômago, que é como se fosse um omeprazol. Só isso e nada mais, tá bom? Outra coisa que eles perguntam... sobre a dieta líquida. Gente, a dieta líquida foi a parte mais difícil que eu tive durante todo esse meu processo de agora até 30 dias, né? Porque eu tenho 30 dias, 32 dias que eu fiz a cirurgia. E assim, pra mim, o momento mais difícil que eu passei até hoje foi a dieta líquida. Eu achava que eu estava preparada psicologicamente para passar por aquilo, né? Eu estava na fase do oba-oba, estava namorando a bariátrica muito, nossa, vou ficar magra, nossa, vou voltar a ter qualidade de vida. E eu achei que seria fácil, sim, passar por esse processo, né, da dieta líquida, mas não foi. Não foi de jeito nenhum. Os cheiros das comidas me incomodavam ao ponto de, tipo, eu tinha uma necessidade louca de mastigar. Eu acho que eu tive, no meio desse processo, uma crise de compulsão alimentar.
certo? Mas eu não comi nada. Eu tomava tudo que eles mandavam, né? Tudo que estava pré-escrito pela nutricionista. Mas, assim, os cheiros das comidas, eles mexiam comigo. E desde que eu cheguei do hospital, eu sempre fiz a minha comida. Meu esposo cuidava de mim, meu esposo aplicava as minhas injeções, meu esposo me acompanhava no banheiro só de ir longe para ver se eu não ia cair lá, porque todo mundo ficava com medo de ter a fraqueza. Mas, assim, a comida eu optei por eu mesma fazer, mesmo porque era muito pouquinho, né, de comida que tinha que fazer. E, tipo, era tão ruim aquele caldo salgado, era tão ruim, que eu tentava fazer ele mais vezes do que fazer logo lá 2 litros de caldo e deixar na geladeira para mim ir tomando aos poucos. Aquilo era muito ruim, gente, é muito ruim. Então, assim, para mim, acho que a fase mais difícil que eu passei realmente foi a fase líquida, certo? Eu sentia uma necessidade de mastigar gigantescas, gigantescas, gigantescas. Tá? Perguntaram sobre os alimentos que a nutricionista me passou, né? E o médico, o que eles me liberaram nesses primeiros 15 dias de dieta líquida. O que eu enjoei? Gente, realmente eu enjoei da gelatina. A gelatina era terrível de descer. Até hoje, eu acho que eu tomei ela... Eu comprei 2 caixinhas de gelatina, aquelas caixinhas de pozinho de gelatina, e por ser 500 ml, né, na hora que a gente termina de fazer, então eu fiz 20 copinhos de gelatina. Confesso pra vocês que eu tomei só uns 18 e meu marido me ajudou a tomar alguns também. Então, assim, foi só essas 2 caixinhas de gelatina que eu tomei e não deu mais, não desceu mais, não foi de jeito nenhum. E o que eu mais gostava nessa alimentação líquida era a água de coco, porque a água de coco descia bem, eu já gostava de água de coco anteriormente, então, assim, a água de coco desceu muito bem e o Gatorade também desceu muito bem. Tá bom? Como é que foi que eu passei por esse momento de crise de compulsão alimentar? Porque realmente eu fui para os stories e fui lá e falei que eu estava achando que estava passando por esse momento de crise de compulsão alimentar. Eu não tive o que fazer, a única coisa que eu fiz foi marcar uma consulta de emergência com a minha terapeuta e fui conversar sobre isso com ela, né? Ela me aliviou um pouquinho a mente, né? Mas eu passei sem correr o risco de comer, tá? Sem correr o risco de comer, porque eu sabia que eu não podia comer e eu sabia que eu poderia morrer se eu comesse. Eu estava bem na minha cabeça com essa história de que se comer vai morrer. Então eu fui lá e não comi, tá bom? Me perguntam muito sobre ir ao banheiro e fazer o número 2, fazer o temido cocô. Gente, eu fiz cocô com 5 dias de operado, e aí depois desses 5 dias, de 3 em 3 dias eu fazia cocô novamente. Perguntaram sobre o cheiro, gente, do meu cocô. O meu cocô tem cheiro de cocô de neném até hoje, até agora, que esses 30 dias. Ontem eu entrei numa alimentação diferente, hoje eu já posso mastigar as comidas, né? Proteína e um pouquinho de legumes, né? E já fiz cocô de novo e ainda não fedeu, não. Meus puns também não são fedorentos, eu tava horrorizada com essa história, porque a gente acompanha lá nos grupos que o pessoal sente um odorzinho tenebroso depois da cirurgia bariátrica, mas ainda não cheguei nesse momento, tá bom? Graças a Deus ainda não cheguei nesse momento, né? Sobre as pessoas que estavam comigo. Gente, quem estava comigo era meu esposo, quem ficou comigo o tempo todo foi meu esposo, e assim, foi ele que foi meu guerreiro, meu forte, meu aliado ali durante esse tempo todo do pós-cirúrgico até hoje. E aí me perguntaram sobre se ele comia perto de mim. Sim, gente, meu marido comeu perto de mim o tempo inteiro. Lá no hospital, na hora que eu acabei de sair da mesa de cirurgia, ele foi lá e comprou uma coxinha, uma Coca-Cola e tomou do meu lado. Também postei isso e fiquei revoltada, mas foi um revoltado tipo mais na brincadeira. Eu não privei o meu esposo de ficar perto de mim. Meu esposo trabalha e a gente só tem uma oportunidade no dia de fazer uma alimentação junto, uma refeição junto. Então, assim, a gente só pode jantar junto, né? Porque o meu esposo trabalha e eu passo o dia inteiro todo sozinha. Então, assim, era a única refeição que a gente poderia fazer junto. Então, assim, eu não privava ele da minha presença. Confesso para vocês que eu não ficava olhando muito para ele quando ele estava se alimentando, né? E às vezes aquele cheiro da comida dele me dava uma oriçada, mas também não era uma coisa de enlouquecer, né? O que acontece? Mesmo que o meu esposo se alimentava perto de mim, ele comia muito os meus restinhos. Os meus restinhos quer dizer assim, eu ia lá e fazia aquela sopa, que é aquela sopa salgada do caldo lá, que a gente toma aquele caldo horrível, né? Então eu cozinhava todas aquelas verduras com a carne, né? E tomava aquele caldo. E ele comia todas aquelas verduras com aquela carne que tinha cozida. Então, tipo assim, eu fazia a panela de sopa, tomava o caldo e ele comia aquele restante com mais alguma coisa, um arroz, uma farofa, um feijão, alguma coisa assim, certo? Então, assim, ele comia o tempo todo perto de mim, mas acaba que ele comia quase a mesma coisa que eu estava comendo. Eu estava tomando a água daquela comida e ele estava comendo a comida, tá bom? O pessoal pergunta sobre a libido. Gente, não tenho certeza se eu perdi a libido, se eu não perdi a libido, se eu vou perder a libido, se eu... Não sei, gente. Eu sei que eu já usei meu boy magia e foi uma delícia. Fazer o quê, né?
Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Até agora, tudo bem nesse quesito aí, tá bom? Quando eu entrei na alimentação pastosa, me perguntaram, né, qual que foi a comida mais gostosa que você comeu? Gente, todos os sabores na alimentação pastosa já era muito melhor do que a dieta líquida, né? Mas olha, não vou mentir pra vocês não. Eu fui na casa do meu padrinho, mas da minha madrinha, eles são meus padrinhos de casamento, e eles fizeram pra mim lá uma moqueca de tilápia com camarão. Que delícia que tava aquilo, gente. E aí, assim, na dieta pastosa, a gente já pode comer o peixe, pode comer o frango, né? O camarão não sei se podia comer, mas confesso pra vocês que naquele momento também não fez tanta diferença. Por quê? Porque ele fez a moqueca de camarão, ele se preocupou em não fazer os temperos da moqueca, porque a moqueca capixaba, que é a tradicional, né? O resto tudo é peixada, né? Moqueca é capixaba. Então, o que acontece? Ele fez pra mim e a moqueca capixaba, ela não tem grandes temperos, né? A gente faz a moqueca mais com sabores naturais mesmo da comida. Então, assim, a gente não tem grandes temperos, óleo de dendê, essas coisas todas. Eu sei que ele colocou azeite, mas eu também já podia comer o azeite. Eu sei que ele botou um pouquinho a mais do azeite do que eu poderia comer naquele momento. Mas, gente, era um pratinho desse tamanhozinho. Minha Dinda tava lá amassando a mandioquinha, né, que é a batata baroa. E a gente foi lá e fez, tipo, um pratinho com 100 gramas, que era a alimentação que eu poderia comer naquele momento. Trituramos o caldo da moqueca. Confesso pra vocês que eu deixei cair um pedacinho do camarão e também um pedacinho do queijo, mas a gente triturou tudo e eu não consegui comer tudo. Mas, gente, foi a melhor comida que eu comi. Dinda, amo vocês. Vocês me salvaram. Foi a melhor comida que eu comi até hoje, depois que eles liberaram que posso comer alguma coisa. Tá bom? Tá, qual foi o meu primeiro sonho realizado agora que eu já emagreci 13,5 kg? Gente, o que eu fiz que eu achei mais legal foi já conseguir amarrar o meu tênis sem precisar de pedir ajuda de ninguém, calçar uma sandália sem precisar de pedir ajuda de ninguém. Meu esposo sempre me ajudava a calçar as coisas e isso eu já tô conseguindo fazer sozinha, então assim, já é uma grande vitória, né? Vocês viram que eu já dei uma cruzada de pernas, mas ainda tá doído. Não consigo segurar a perna cruzada por muito tempo, mas já dei uma cruzada de perna, gente. Tô adorando essa parte também, tá? Outra coisa. Outra coisa que eu já fiz. Eu fui em algumas consultas, né? Já nesses 30 dias. E eu ando de ônibus. Então, assim, pra ir no médico eu ando de ônibus. E olha só, esses 13,5 kg que eu perdi, já me deixaram passar na roleta do ônibus aqui tranquilamente, sem ter nenhum constrangimento, que era uma coisa que eu tinha muito. Né, tinha um constrangimento, porque como eu falei pra vocês, a roleta aqui ela é dupla, é difícil de passar, e a gente tava gordona e passava ali apertado, e não, agora eu já tô passando tranquilamente lá pela roleta, graças a Deus. Qual que tá sendo a minha maior dificuldade nesse momento? Gente, a minha maior dificuldade até agora tá sendo voltar a fazer exercício físico. Confesso pra vocês que eu gravei vídeo, que eu ia pras academias fazer, né, aula experimental em tudo quanto foi academia, mas eu só fui em 2 e não fui mais. Certo? A gente tá entrando agora nesse feriado prolongado. E aí, eu sempre tô colocando um porém. Mas eu vou amanhã, mas eu vou depois. Eu sei que eu tô super, super mega flácida, que eu tenho que voltar à academia. Tá no meu projeto voltar na academia após agora esse feriado prolongado que tá vindo. Mas eu confesso pra vocês que a academia vai ser uma coisa mais difícil pra mim. Porque eu nunca gostei de malhar. Sempre falei pra vocês que eu nunca gostei de malhar. Então, assim, vou ter que criar isso como rotina e vou ter que seguir firme nessa, porque é uma coisa que é necessário demais pra minha vida, tá bom? Então, gente, foi isso, né? Assim, dentre as perguntas que eu achei bacana trazer pra vocês aqui no vídeo, foi isso. Se vocês quiserem que eu tire mais, que eu fale mais um pouquinho pra vocês, deixa mensagens aqui, fala pra mim o que vocês gostariam de saber. De repente tem alguma dúvida que vocês têm nesse processo que talvez eu não tenha falado, eu posso voltar e falar aqui de novo pra vocês, tá bom? Mas olha só, importante que eu tô feliz, importante que eu tô, assim, super leve, super bacana. Tô adorando do meu jeito que eu tô. Tô adorando vestir as minhas roupinhas. Ó, caiu a unha. E, tipo assim, essa roupinha aqui já é uma roupinha que eu fiz. Vocês já viram ele aqui no canal. Quem me segue há mais tempo sabe que eu ensinei a fazer esse vestidinho aqui no canal. E eu não tive coragem de vestir ele pra mostrar pra vocês. Eu só mostrei ele no manequim, porque eu achava que a minha silhueta não tava tão boa naquele momento. E, assim, tá bacana demais. Já poder entrar nas roupinhas novamente, já poder calçar um sapato, poder calçar alguma coisa. Me perguntaram se eu me arrependo de ter feito a cirurgia bariátrica. Eu não me arrependo. E num dado momento, que foi quando eu tive a compulsão alimentar, eu cheguei a falar pro meu marido o que eu fiz na minha vida. Mas aquele momento foi assim, de aflição, né? Mas
nada que fizesse assim, nossa, me arrependo amargamente, vou lá, vou dar um jeito, quero reverter esse processo. Não, foi um momento difícil que eu passei, né? Como tantos momentos difíceis que a gente passa na vida por aí. Beleza? E aí, assim, bora, né, tentar seguir a vida, bora continuar com esse processo aí. E espero que vocês continuem torcendo por mim, tá bom? Vai ser muito bom continuar contando isso aqui pra vocês, porque eu juro pra vocês, gente, desempregada há 3 anos, não tenho podido costurar, não tenho tido muita coisa pra fazer, eu moro numa casa de 2 cômodos, agora eu já posso arrumar a casa e vou falar pra vocês, a gente arruma em 2 segundos, eu não tenho mais nada pra fazer. Então, assim, a única coisa que eu fico é aqui conversando com vocês, é o que me inspira, é o que me dá vontade de continuar seguindo pelo dia afora, né? Então, tipo, não tem desculpa pra malhar, né, gente? Eu tenho tempo pra caramba. Eu vou malhar, eu juro pra vocês que eu vou malhar. Daqui uns dias eu posto pra vocês toda empolgada malhando, mas eu ainda realmente não consegui levar o processo de malhação tão a sério como devia, tá bom? Beijo pra vocês, se inscreva no canal, deixe o like, faça as perguntas que vocês quiserem. Vai ser um prazer contar aqui e responder isso tudo pra vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.